Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Eu sou o Felipe Nunes e nós estamos diretamente da temporada especial de podcasts aqui, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. E agora eu vou receber o Carlos Zanetti, engenheiro civil e especialista em pré-fabricados. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Felipe. Estamos à disposição aí. E a gente vai trazer para vocês aí um pouquinho sobre a facilidade, né, e as melhorias que se teve, e nos avanços que se teve em cima dos pré-fabricados, né? Isso Perfeito. que é a tua área de atuação aí. É isso aí, com certeza, né, Felipe? O que acontece hoje com a tecnologia, né, inteligência artificial, né? Então, tudo está se modificando muito rápido, né? E o pré-fabricado, vamos pensar que em 20 anos atrás ele tinha uma característica, né? Um pouco alguns pontos de interrogação, né? 30 anos atrás, né? Mas hoje eu entendo, né? Eu acho que é sabido que dentro da construção civil, né, não se pensa, né, em fazer grandes obras sem o uso do pré-fabricado, né? Então a grande sacada é essa. Então não tem como não se utilizar pré-fabricado de concreto. Eu vejo que o pré-fabricado, ele, na indústria, ele sempre foi muito forte, né? Perfeito. Desde muito tempo, né? E o que a gente começou a ver que agora com a escalabilidade e a melhoria das usinas e das empresas que constroem e fazem o pré-fabricado, ele está se disseminando mais, né, dentro de obras menores, né? Antigamente Perfeito. a gente só tinha pré-fabricado em obras de 2, 3, 5 mil metros quadrados. Hoje já é possível e se cabe dentro do orçamento se fazer pré-moldados com 300 metros, 400 metros, já é viável, né? E tu tem um tempo e um custo razoáveis, né? Em vista do método convencional, né? Perfeito, né? Até assim, acho convergindo com o que tu falas aí, né? Teve agora no Rio Grande do Sul, teve o episódio de enchente, né? E o que Sim. foi o que veio como alternativa muito forte, né? Algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul, uma delas aí que foi noticiado, teve governador de estado, enfim, né? Que realmente teve casas pré-fabricadas de concreto, né? Que daí assim, tu vê que tem alguns sistemas que são mistos, né? Uhum, Que tem o chassi, tem lá pilares, né? uhum. Metálicos com chapas pré-fabricadas de concreto, piso pré-fabricado, né? Então ganhou muito, né, depois enchente aí, né? Se viu a facilidade que se tem de construção de casas também, né? Então a gente está crescendo muito isso dentro do Rio Grande do Sul, né? A modulação de casas, né, para moradia, e a tendência é essa, né? Com a tecnologia, né, cada vez mais tem aí a tendência do uso do pré-fabricado, né? Existem algumas limitações ainda, tá? Em nível de Vamos pensar o seguinte, né? Edificações verticais, Uhum. tá? Então, prédios assim muito altos, acima de 7 pavimentos, né? Fica mais complexo se utilizar o pré-fabricado. Mas se utiliza também, né, de maneira mista, né? A laje tu pode fazer Uhum. até N pavimentos aí, né? Lajes pré-fabricadas, enfim, tu pode fazer pilares convencionais, Uhum. né, com uso de placas pré-moldadas, pré-fabricadas, né? E lajes pré-fabricadas também. E é muito interessante, né, Zanetti? Porque hoje no comercial, principalmente pro investidor, pro cara que quer agilidade, o que ele quer, quando ele compra o lote e ele aprova aquele projeto, ele quer agilidade, ele quer botar o Perfeito. negócio dele, o empreendimento dele a rodar o mais rápido possível.
E a gente notou que a melhoria do concreto, né, a melhoria do acabamento, principalmente dos pré-moldados. Antigamente a gente via os pré-fabricados, era muito feio aquilo, aquelas tesouras, tudo de concreto, aquilo tudo áspero, né? A tecnologia do concreto ela avançou muito nos últimos anos. Muito. Muito. E a gente vê que a gente hoje tem fechamentos, tem pilares, tem pré-moldados, pré-fabricados com um acabamento muito bom. Você olha assim, aquilo é lisinho, é perfeito, é só você montar e pintar e tá excelente, tá aceitável, né? Muito adequado que tu falas, né? Concreto hoje, na verdade, cresceu. A questão da tecnologia do concreto ajudou muito também, né? Então, hoje o concreto autoadensável, né? E realmente a melhoria em acabamentos em indústria, né? Uhum. Ele dá realmente um acabamento perfeito, tá? A questão, assim, se for ver assim, nível mundial, pré-fabricado teve seus primeiros registros lá em 1945, Uhum. alguma coisa, né? Se utilizou o pré-moldado na época, né? Porque tem Uhum. uma diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. Ah, Ou não seja, é a mesma coisa? não é a mesma coisa, Ó, tá? O interessante. que é o pré-moldado? Na verdade, assim, ó, toda e qualquer estrutura de concreto que tu faça fora do local definitivo, isso a norma define isso, né? Uhum. A 9062. Se tu fizeres fora de local definitivo, é um pré-moldado de concreto. Ah, O que é o pré-fabricado? Todo aquele pré-moldado, vamos pensar assim, que ele é feito dentro de um rigor tecnológico, né? Que tu tenha escala industrial, começo, meio e fim, uhum. né? Tu denomina como pré-fabricado. Ah, que Então, se a legal. gente só encurtando a questão de conceito, né? O pré-fabricado ele é uma evolução do pré-moldado. Então, assim, primeiros registros foi em 1945, né? E hoje, na industrialização, né? Exemplo, concreto autoadensável veio para ajudar. Tem aditivos de concreto que cresceu muito isso nesse sentido também. Plastificantes, né? Sim, e a questão também, não sei se isso também tu tá embutido na tua pergunta, eu acredito que sim, mas existem características arquitetônicas que tu consegue fazer uma placa calandrada, Uhum. né? Enfim, alguma coisa nesse sentido também. Tu consegue fazer placas diferentes, né? Uhum. Então, as características de arquitetura também estão aí, né, para se modular alguma coisa diferente. Para não ser aqueles caixotão quadrado, né? Uhum. Nós, engenheiro, a gente vem da ideia assim, né? O engenheiro faz uma caixa quadrada e entra para dentro, né? Sim. E o arquiteto tem toda essa questão, né? Mas sim, a engenharia hoje, né, com o uso do pré-fabricado, ela também está evoluindo para arquiteturas diferentes aí, né? O Zanetti trouxe aqui para nós, para a gente ilustrar um pouquinho para vocês, a questão do processo do pré-moldado, né? A gente vai botar na tela aqui para vocês dar uma olhadinha agora. E aí Perfeito. aqui tem um pouquinho da evolução, né? De como que acontece, né? Para vocês entenderem os processos rapidamente, né? Para a gente poder mostrar. Vamos lá, rapidamente. Então, assim, normalmente tu tem, né, para te começar as etapas da obra, tu tem a fundação, tá? A maioria das vezes são executadas no local, Uhum. tá? Mas já fiz também como engenheiro de pré-fabricado, a gente já fizemos aí, né? Já lançamos mão de fazer, inclusive, os blocos, né? Então, aqui tu tem as estacas, Uhum. normalmente, e acima tu tem os blocos de coroamento. Esses blocos, eles têm um nicho, né? Uhum. Para que tu consiga engatar, né? Que é chamado de cálice. Nossa, olha só, né? Tem um pouco de experiência. Convidaria para trabalhar comigo ali, ó. Pouco de experiência. 90% de gente que chega não. Perfeito. Daí o que acontece? Segunda etapa é a montagem dos pilares, tá? Então, terceira etapa, né? Terceira etapa, normalmente, né? Tu tem o travamento das vigas, né? Travamento dos pilares Dos pilares se trava com as vigas, tá? enrijecimento da estrutura. Olha só, isso aí. Mas E também, né, quando tu tem laje também, ô Felipe, tu ajuda a travar a estrutura, né? Nesse caso é a laje alveolar, né? uhum. Que tem uma capa em cima, tu enrijece a estrutura e depois sim tu vem com as placas, tá? A laje alveolar que o Zanetti fala, me corrija se eu estiver errado, ela é uma laje que é feita lá na base, na usina venteira, né? Perfeito, Você monta ela num sistema pré-moldado assim, como tá ali, perfeito. e aí depois, posterior, é definido em projeto uma malha por cima, Uma capa isso, com para que malha, com perfeito. malha, com tela de aço, para que a gente consiga
fazer a unificação dessa malha inteira, né? Para que tenha uma estrutura unívoca, né? Ou Isso, seja, uma unidade isso. como um todo. Claro que tem junta de dilatação, enfim, né? Então, Mas essas lajes pré-fabricadas, Felipe, são lajes que tu consegue vencer até 20 metros de vão, isso que eu ia né? tocar, né? A gente consegue, por exemplo, sem escoramento, consegue se fazer a concretagem dela e vencer vãos absurdos que em Absurdo. lajes convencionais a gente não teria como fazer, né? Perfeito. Tem alvéolos, né? Que Uhum. tu diminui o peso próprio dela, né? E tu usa também, lança a mão de uma tecnologia chamada concreto protendido. Uhum. Tu estica cabos, né? Uhum. Tu estica esses cabos, concreta, solta e fica uma tensão ativa, né? Ou seja, tu tem sempre uma tensão o resto da vida, né? Uhum. Naquele sentido. Daí, nesse caso aqui, a laje com Uhum. capa. O que é importante? Enrijece a estrutura, daí tu bota as placas. Uhum. Tem muitos acidentes aí, né? Graças a Deus tem diminuído bastante, né? O pessoal desmontar um paredão lá de placa e daqui a pouquinho vem um vento e... Uhum. Então, às vezes, não é porque a estrutura não segura, Uhum. é forma executiva errada, né? Então, tu precisa travar toda a estrutura para depois, num segundo momento, tu coloca as placas e o que mais vai sofrer ali essa estrutura vai ser o vento, Uhum. né? A ação do vento é realmente a mais... Por isso que se Eu vejo, trabalha dessa maneira. eu vejo que esse modelo de pré-moldado, pré-fabricado ali que tu traz para nós, olha que legal o telhado. Ela trabalha com um fechamento com a placa de concreto embutida entre os pilares. Sim, isso é uma das possibilidades. Hoje tem outras, viu? E Há eu, muitos anos já tem e outras. é, e eu vejo que tem alguns modelos de fechamentos com placa que o pessoal faz com elas fechamento externo e fixação com cantoneiras metálicas, parabolts, né? Tá andado aí, hein, tchê? Não, isso aí, com certeza. Pode usar a Parabolt, né? Uhum. Eu não vejo muito seguro assim a questão do Parabolt, desde que, na verdade, é seguro quando tu faz um planejamento, tu deixa realmente um nicho na placa Uhum. e realmente tu pensa assim, ó, é um Parabolt, ele não pode ter que tipo de aço eu vou utilizar ali, vai ser um aço galvanizado, enfim, então Esse acompanhamento tem que ter uma especificação muito tem bem feita, né? muito bem. Mas tem empresas também, né? Várias empresas de pré-fabricado, né? Inclusive aqui a gente trabalha aí e atua como responsável técnico, né? Uhum. Tem empresas aí que já estão com alternativas de tu usar, né? Algo próprio da empresa, né? Uhum. Que é da empresa, né? Que é um encaixe que tu joga, né? Tu joga a placa para fora também, enfim. Hoje tem vários modelos. Tem também o sistema Trejor, não sei se você já ouviu falar, Não. mas é um sistema também consagrado, Uhum. né? Que tu também tu paga por ele e tu também joga as placas para fora, né? Que legal. Então várias. Esse é um edifício, tá? Que fica aqui em Porto Alegre, tá? Na Praia de Belas com a Ipiranga, né? Uhum. Uma subestação de energia, né? Que é Casa Giz, uma subestação compacta, né? Que ela, na verdade, ela é muito menor do que uma subestação convencional. Então se utiliza um sistema de gases interno e tal, né? Para Que legal. geração de energia em Porto Alegre. Bacana nós transmitir isso, né? Então Pô, eu legal. fui responsável pela técnico aí, a empresa onde a gente atua, né? Berlim Pré-Fabricados, a gente fez a estrutura pré-moldado pré-fabricado. A gente não montou, mas toda a supervisão da montagem a gente fez, a orientação, né, Uhum. da montagem, e tem pilares de 18 metros de altura. Nossa, 18 Então, metros. sim, por isso que a gente salientou a importância, né, de travar a estrutura, né? E, na verdade, é bem E, pequena, assim, a área, né? Foi bem complexo. e qual foi o maior prédio em pré-moldado que você já fez, tanto em metro quadrado quanto em altura? Esse aqui foi maior maior deles, tá? 18 metros o pilar 18 metros. sem emenda. Inteiro isso? Sem emenda, tá? E como é que transporta Agora, esse? com carreta, né? Tu consegue transportar, né? O pilar com emenda é muito bacana, né? Tu transmitir isso, é bom de falar para os ouvintes aí, né? Sim. Que o pilar com emenda é uma possibilidade que se tem também de tu fazer pilares acima de 25 metros. Aham. Que daí tu não consegue transportar, né? Sim. 30 metros a carreta, o máximo. Sim, daí tu tem que usar uma carreta. Pilar a gente já fez de 20 metros, né? A Berlim nós já fizemos para subestação de energia, né? Inclusive a gente tem imagem aí de saída do pilar da fábrica, enfim, né? Então
tem várias, mas normalmente tu faz com emenda que tu consegue realmente a grande sacada transportar. E olha que interessante, né, pessoal? Vem cada vez mais, vem melhorando, né, e vem mudando para que a gente consiga alcançar, né? Alcançar resultados mais rápidos, alcançar qualidades maiores, eficiências maiores. Você imagina fazer esse prédio aí? Esse prédio teve uma execução de quê? 4 meses? 4 a 5 meses, tá? Se fosse fazer todo ele Uhum. com a estrutura convencional, demoraria mais de ano, tá? Ah, com certeza. E uma das coisas que a gente não abordou, até já que tu falaste nisso, né? Tem vários exemplos, assim, né? Eu atuei também numa outra empresa que fez grande parte daqui onde nós estamos, Uhum. tá? Nesse evento aqui, né? Então, assim, o que que acontece? Tem aqui um prédio, o D, né? Uhum. Que também fizeram em 6 meses, demoraram 1 ano e 3 meses para fazer. Uhum. Quando uma universidade pensa em fazer uma edificação, né? O que que ela pensa, né? Digamos que a finalidade é a educação. Uhum. Então, tu tem que botar aluno dentro daquele. Então, o retorno que se tem com pré-fabricado de concreto, com o uso dele, Uhum. né? É 2 ou 1 semestre anterior, né? E tudo isso é tempo hoje, né? Uma indústria, quando ela quer fazer um pavilhão, ela vai produzir ali dentro. Então, o payback, ou seja, o retorno que tu tem em ter antes essa estrutura, né? Claro. A grande vantagem é essa, né? Tem outras também, o controle tecnológico, a qualidade é muito melhor, né? Então, assim, Aí. as vantagens que se tem, normalmente o custo é maior do que uma obra convencional. Mas Olha. dependendo da obra convencional, que tu tem muitas incertezas, É o que eu ia te falar. acaba sendo maior o custo. Olha, eu vou te falar que dependendo do tipo, um projeto desse aí, com todas as variáveis possíveis que podem acontecer ao longo de um projeto grande como esse, cara, e eu não vejo, eu vejo o pré-fabricado como, cara, o maior ganhador, assim. Com certeza. Porque você imagina, um fechamento desse entre pilares deve ter o quê? 5 metros. 5 metros. 5 metros por 18 metros de altura. Quanto tempo levaria uma equipe montando andaime, sobe e desce, ahahá? Você tem que ter uma equipe de segurança. Olha o risco que leva do Com pessoal. certeza. Aí, porque você tem a estrutura de concreto, você tem o bloco de vedação, você tem o chapisco, o reboco, a pintura, entende? E ali você consegue minimizar isso rapidamente. O que você vai ter ali é um trabalho daqui a pouco com uma plataforma elevadora para o Sim. pintor ir ali com airless e pintar aquilo ali rapidamente, né? Não, é complexo. Ou seja, às vezes assim, é até complicado até tu pensar nisso, né? Sim, sim. Olha quanto tempo tu demorou para transmitir o processo, né? Aqui não, aqui realmente botou pilar, são processos mais definidos, Uhum. o que torna a obra mais inteligente, mais limpa, mais certa, ou seja, tu tem realmente a grande sacada é realmente, Muito bom. eu acho que esse é o futuro. Zanetti, Então, deixa uma mensagem então aí para os nossos engenheiros aí que ainda tem dúvida se tá ali tô pensando em trabalhar com pré-moldado, né? Você que tem essa vasta experiência e deixa uma mensagem para o nosso público. a mensagem que a gente deixa, assim, né? O que a gente também é conselheiro do CREA, Uhum. tá? Além de ser especialista no pré-moldado, pré-fabricado. Hoje em dia não existem profissionais, não existem, tem poucos engenheiros de pré-moldado e pré-fabricado, né? Então, para aquele que quer decidir ser engenheiro, para aquele que quer decidir trabalhar na área, né? Então, assim, é uma área que está em alta, né? Se tu veres aí as indústrias aí, elas estão não só com uma necessidade, Felipe, uma necessidade de uma carência de mão de obra operacional, que é uma Sim. coisa que, mas também tem a necessidade de mão de obra intelectual. Não se tem engenheiros técnicos, né? Então a gente precisa realmente, assim, é uma área que está realmente a tendência, acho que vai aumentar muito, Sim. tá? E quanto mais aumentar, menos problemas se tem, né? Com certeza. Então, assim, é uma área que está em alta e vai continuar durante um bom tempo. Se tu comparares com outros sistemas, enfim, né? É realmente o melhor custo-benefício que tem, assim, na certeza da qualidade, com certeza. E olha que interessante, né, Zanetti? A gente abre, de todos os podcasts que a gente grava, a gente abre mais uma área, mais uma oportunidade, mais um momento, mais um gargalo do mercado que precisa de bons profissionais, né? Precisam cada vez mais, né? Porque não é só projeto, é cuidado, é execução, né? E a gente gera resultado e isso é incrível. Zanetti, quero te agradecer, né? Nossa. Muito obrigado por deixar de lado lá um minutinho do congresso, vir aqui
apresentar esse projeto, né? Fazer esse bate-papo, levar essa possibilidade para o pessoal que está em casa aí. E daqui a pouco tem muita gente ainda que estava na dúvida, né, da tecnologia, então tem muita coisa boa, muita coisa nova dentro do pré-moldado. E te agradecer mais uma vez e parabéns por ter escolhido ser engenheiro e por ter trazendo toda essa tecnologia e transformando a vida das pessoas. Obrigado, Felipe. Uma honra, né? Estamos aí à disposição, né? Enfim, obrigado, muito obrigado, gratidão. Muito bom.